Olá, mais uma vez juntos, vamos gravar um novo vídeo. Eu explico, né, uma semana só de espaço entre um e outro, mas é porque algumas pessoas, né, me procuraram depois daquele vídeo, comentaram, algumas elogiaram, outras têm dúvida, né, do que estava sendo compartilhado ali, mas é a Bíblia pura. A minha intenção com aquele vídeo foi mostrar, né, os fatos, né, que talvez respondam um pouco do que está ocorrendo ali hoje, naquele conflito, né, que já se alastra aí por mais de uma semana e com certeza vai continuar. E a nossa oração é para que não se espalhe, né, por outras áreas da região. Isso é muito provável, porque isso já aconteceu em outras oportunidades. Então, estou gravando esse vídeo, é como se fosse um vídeo extra, fora da quinzena, né? Mas para dar continuidade àquele que nós postamos, enviamos na semana passada. Então ainda continua sobre isso. Eu trouxe para vocês, eu tenho aqui anotado, naquele outro vídeo, eu trouxe para vocês como é que foi eleito, né? Como esses pequenos lapsos, né, sem som, é porque entram aqui coisas no computador, propagandas, e dá aquelas falhazinhas. Eu vi no vídeo passado, tentei anular, mas pelo jeito não vou conseguir. Paciência. São pequenos lapsos, 2 segundos, que perde um pouco a minha voz. Mas vamos em frente. Eu trouxe para vocês, né, como Deus elege Abraão, como Abraão obedece, como ele tinha uma promessa de que ia ser o pai de muitas nações, né, das nossas nações, das nossas vidas. O que acontece, a desobediência dele com a Sara, pela demora do filho, do herdeiro, né? Mas no fim se concretiza tudo isso daí. O filho que ele tem da desobediência com a egípcia, ele é hoje a descendência, né, do que conhecemos como povos árabes. E Isaac é a nossa descendência, né? Quando ele fala para Abraão olhar para o céu e ver se contaria as estrelas, em outra passagem fala para contar os grãos de areia da praia do mar, está assim na Bíblia, né? Então somos nós, quer dizer, a promessa se cumpriu. Seríamos muito, milhares, milhões, bilhões, hoje, né? Bilhões, e a promessa de Deus se cumpriu. Então chegamos ao final daquele vídeo com Abraão. Ele morre depois, naturalmente, né? Ele é sepultado pelos filhos, por Ismael e por Isaac juntos, mas depois aí é uma separação total, porque a promessa, Deus deixa claro para ele que a promessa era para Isaac e a sua descendência, né? O capítulo 22 de Gênesis, anote aí, tem uma passagem muito importante que vai simbolizar lá na frente, mas não está muito nesse contexto, mas é bom que você leia, né? Que Deus faz uma prova com Abraão e pede o filho dele em sacrifício. E Abraão obedece e vai sacrificar o filho, crendo, né, naturalmente, que Deus o ressuscitaria ou qualquer coisa dessa natureza. Mas ele obedece a Deus mais uma vez. E quando está ali para imolar, né, o seu filho, o anjo do Senhor brada do céu, pede para ele não fazer isso, e aparece ali, preso entre os arbustos, um carneiro. E esse é o holocausto que Abraão faz em obediência àquilo que Deus tinha pedido do próprio filho. Isso vem prefigurar no futuro o Cordeiro perfeito, que é Jesus Cristo. Então, assim como Abraão não negou o filho Isaque e ia sacrificá-lo, Deus não nega o seu filho Jesus Cristo e o sacrifica com a morte na cruz em favor da minha vida, em favor da sua vida. Isso é bem interessante, capítulo 22 de Gênesis. Você dá uma lidinha nisso daí, vai enriquecer a sua vida. Mas vamos em frente, né? Depois dessa prova, né, Isaac, né, Abraão morre, a história começa a falar de Isaac. Isaac tem 2 filhos, os gêmeos, né, Esaú e Jacó. De Jacó vem as 12 tribos de Israel, né, os patriarcas, né, essa sucessão que vem ao longo, as promessas vão sendo transferidas, né, de Abraão para Isaac, o filho de Isaac para Jacó. Por que não Esaú, pastor? Porque Esaú, que era o primogênito, teria os direitos legais, né, de porção dobrada, etc. Ele vende a sua primogenitura, ele vende para Jacó. Jacó, meio esperto, meio malandro, vamos dizer assim, para vocês entenderem,
adquire essa primogenitura, Esaú consente, e depois ele engana o próprio pai, né, que já estava cego, ele engana o próprio pai e recebe a bênção, né, como se fosse o primogênito. Então, Deus obedece à oração do pai, né, de Isaac, e Jacó vinha a ser o pai das 12 tribos de Israel. 12 tribos, né? Ele vem a ser, e essas tribos é que depois vem formar o Estado de Israel, né? O reino de Israel, né? Eles vão para o Egito. José, um dos filhos, né? Ele ficou muito importante, foi o segundo homem de importância no Egito durante um... É uma história muito bonita também ali, já nos 10 últimos capítulos do livro de Gênesis, né? Então, é sempre muito bacana a gente conhecer essa história daí. Então, depois eles entram numa escravidão. Entra outros faraós, mudam os faraós mais na frente, e eles passam a viver como escravos, construindo cidades, né? Maltratados, até que Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés para tirar o seu povo, né? O povo da promessa do Egito. E vem também outra história fantástica da Bíblia, que é sempre bom a gente conhecer essas histórias, porque elas são, hoje, a continuidade daquilo que aconteceu. Todas as promessas de Deus, desde o princípio, né, refletem hoje, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. É incrível como a Bíblia é atualizada. Eu fico, às vezes, impressionado com isso daí, né? Por mais que eu leia, vamos dizer assim, que conheça um pouco, ainda assim me impressiona muito como ela é atualizada, né, nos dias de hoje. Então Deus levanta Moisés e, juntamente com seu irmão Arão, sacerdote, né, eles tiram o povo do Egito, né, mas um povo ainda desobediente. Estava acostumado com a escravidão. Veja, né, o que uma escravidão faz, o que o vício faz. A pessoa se acostuma com ele e, mesmo tendo condições de mudar para melhor, não consegue. Continua no vício, como o povo continuou na escravidão. E essa retirada do povo eleito, né, de Deus do Egito, foi depois existiram várias ocasiões de milagres, que Deus fazia coisas assim portentosas, e ainda assim a desobediência reinava. É um povo de dura cerviz, Deus falava, e por mais de uma vez ele quis, tipo assim, encerrar aquela história, mas Moisés, que era o grande líder, né, daquela tirada deles ali do Egito para ir para a terra de Canaã, hoje Israel, Moisés intercedia pelo povo, como grande líder que foi, um dos nomes mais importantes da história bíblica e principalmente da história do povo de Deus, do povo de Israel. Mas aquela desobediência toda trouxe um castigo para eles, né? A Bíblia diz que saíram 600 mil homens do Egito, da escravidão do Egito, fora as mulheres e crianças. Esses não entraram na terra prometida, só 2 deles entraram na terra prometida. Nem Moisés entrou na terra prometida. Entrou apenas 2, Josué e Caleb. Deus levanta Josué para ser o sucessor de Moisés nessa caminhada até a entrada de Canaã. Quando atravessa o Jordão e entram no território que Deus tinha prometido, já é Josué que está à frente deles. Então muda um pouco aí a história, né? Mas continua sendo muito interessante para nós conhecermos o que se passa no dia de hoje ali em Israel também. Eu tenho 3 versículos aqui do livro de Josué, você anote, se você tiver com ele aí na mão, se você puder dar uma olhada, né, rapidamente, né, tiver essa habilidade, né, de folhear rápido, tudo bem, mas se não, anota. Depois você olha com calma. O capítulo é 23, daqui a pouco nós vamos a esses versículos. Josué 23, tá bom? Josué é o 6º livro da Bíblia. Os 5 primeiros livros da Bíblia, eles fazem parte do que se chama o Pentateuco, ou a Torá, que é o livro cristão, vamos dizer assim, de Israel. Israel não tem na sua Bíblia o Novo Testamento, né? Os cristãos sim, mas o Israel judeu, o tradicional, não tem o Novo Testamento, né? É a Torá, os livros depois históricos, né? Juízes, todos os outros que vêm, Samuel, Reis, Crônicas, os profetas, mas se baseiam na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, que chama-se Pentateuco, né? Para nós conhecermos, né? Então Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio.
São esses 5 primeiros livros da Bíblia. Então, o 6º livro é Josué, o líder que Deus encarrega de levar o povo já, ou seja, atravessar o Egito, o Jordão, perdão, eu troco os nomes, viu, gente? A memória às vezes falha, né? A gente vai falando e, enfim, mas nós não perdemos isso. E começa ali uma sucessão, né, de combates, né, entre Israel e os povos daquela terra, para eles tomarem posse. Deus permite isso porque aqueles povos pecaram muito, fizeram muitas coisas erradas, e a principal delas nós vimos até agora nesses acontecimentos recentes, né? Eles queimavam crianças vivas. Isso que você está ouvindo mesmo. Eles queimavam crianças vivas em sacrifício aos seus deuses, né? Imagina que deuses seriam esses daí, né? E eles fazem isso. Eles queimaram crianças agora, que foram sequestradas, né? Surgiram fotos por aí. Daí o nome Holocausto, né? Por perseguição e aquele assassinato em massa de judeus no século passado, né? Ali pelos alemães, pelos nazistas, né? Ali eu tive a oportunidade, eu acho que foi Treblinka, ou Auschwitz, um desses campos de concentração, eu já tive a oportunidade de conhecer. É terrível, é terrível. Tem ali a história, você vê muitas coisas que ainda preservam, né? Como museu, como um alerta para a humanidade, para que isso não mais aconteça. E é isso que aquele grupo, né, e outros grupos terroristas ali no Oriente Médio desejam de Israel, aniquilar Israel, né, sumir da face da terra. Desculpa aí com esses barulhinhos e essas pequenas paradinhas, né, na minha fala. Não tenho como fazer parar isso aqui, infelizmente. Então, em Josué capítulo 23, eu quero ler para você os versículos, porque uma das coisas que Deus falava quando eles entraram na Terra Prometida era não se misturar com aqueles povos. Ou seja, era comum, e é comum ainda nos árabes, não dar suas filhas aos filhos deles e não tomarem as filhas deles para si e para seus filhos. Não era para ver essa mistura de povos. E Israel continuou desobedecendo, não obstante ter visto todos os milagres, né? Mas aqueles 600 mil homens não entraram na Terra Prometida, entraram a sua descendência, seus filhos, que eram muitos também, e apenas 2 deles, Josué e Calebe, como eu falei. E aqui no livro de Josué, no capítulo 23, a partir do verso 11, assim diz a palavra de Deus. Preste atenção para vocês compreenderem o que eu estou falando. Portanto, empenhai-vos em guardar a vossa alma para amardes o Senhor, o vosso Deus. Porque se dele vos desviardes e vos apegardes aos restantes destas nações, ainda em vosso meio, e com ela vos aparentardes, e com ela vos misturardes, e elas convosco, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não expulsará mais estas nações da vossa presença, mas vos serão por laço e rede, açoite às vossas ilhargas e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais nesta boa terra que vos deu o Senhor, o vosso Deus. Veja bem, pela desobediência deste povo, o povo eleito, o povo escolhido, que estava indo para uma terra prometida, após mais de 4 séculos, 400 e poucos anos de cativeiro no Egito, pela desobediência desse povo, Deus fez com que essas pessoas, dessas nações, que ele tinha falado para não se misturar, para não se aparentar, ele fez com que essas nações ficassem e estão até o dia de hoje ali no meio de Israel. Estamos falando de 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás. Essa história vem de lá do princípio. De Abraão para Jesus são 2.000 anos, de Jesus para cá são 2.000 anos, 4.000 anos só nessa soma daí. Então veja bem, Josué advertiu o povo, eu vou repetir toda vez que ela entrar, porque eu sei que dá uma falhadinha, né? Josué advertiu o povo para isso daí. É incrível. Não vos apegardes, não vos aparentardes e não vos misturardes com elas. E eles fizeram assim. Então Deus já falou assim, então tá, é assim que vocês querem? Assim você será. Lembra lá atrás quando o anjo falou para Agar, para a egípcia, né, que ela ia fazer
do filho dela, né, que ela já estava grávida, uma grande nação, fez. Disse que ele seria contra todos e todos contra eles, assim é. Falou que ele moraria fronteiriço aos seus irmãos, e assim é. Então, tudo que foi relatado, tudo que foi feito por Deus lá atrás, milhares de anos, se cumprem no dia de hoje. Então, está aí Josué 23, do versículo 11 ao versículo 13. Veja que a advertência não surtiu efeito. Eles não quiseram mudar. Eles quiseram continuar fazendo as coisas às suas maneiras, e assim estão lá. Porque uma grande parte, eu não sei esse percentual, realmente eu não sei, pode ser que alguém saiba e possa dizer, mas uma grande parte do povo judeu, do povo ali de Israel, eles não receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E no final desse vídeo eu vou trazer um verso que deixa isso claramente, né, para o nosso entendimento do dia de hoje. Amém? Essa é a parte do Velho Testamento, em que se forma, né, a nação judia, né, o povo eleito por Deus, e se forma também o povo árabe. Muitos me perguntam, pastor, por que Israel foi o povo eleito por Deus? Nós não temos uma resposta concreta na Bíblia, não diz. Muitos dizem alguma coisa, os estudiosos, tem teólogos e tal, mas eu costumo apenas falar o que está na palavra de Deus, que diz também que o que Deus quis nos revelar já está aqui. Então eu creio que quando nós estivermos diante dele, nós vamos compreender muitas coisas que nós não compreendemos e até não aceitamos quando estamos aqui em vida, né, como seres humanos. Essa rápida passagem que nós temos aqui neste lugar, nesta terra, nesse mundo terra, né? Então, eles não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mesmo sendo o povo eleito. Eles preferiram depois, lá na frente, falaram com Samuel, que foi o último juiz de Israel e profeta, falaram para eleger um rei, porque eles queriam ter um rei como todas as nações, e Deus obedece. Deus é assim. Às vezes a gente pede coisas a Deus e Ele não nos dá, porque realmente nós não estamos preparados para receber aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Entende? Nós não estamos preparados, ou não é vontade dEle. Mas às vezes Ele obedece e Ele dá. Aí nós vamos ver que nós não estamos preparados, que nós somos inferiores àquilo que foi colocado à nossa disposição, seja na área financeira, seja na área de trabalho, né, seja na área de liderança, etc. Mas é a história bíblica que nós temos para contar. Então, por que Israel, né? E depois outra pergunta também, por que Canaã, né? Aquela pequena faixa, porque é muito pequena, gente. O mundo árabe que está ali em volta de Israel, ele deve ter acima de 90%, quiçá até 95% de todo aquele território. Israel tem aí, vamos dizer assim, de 1 a 5%, talvez mais próximo de 1 do que 5%. Eu não sei bem também, mas eu sei que é quase que total. Mas é questão mesmo espiritual, porque não é possível que com todas aquelas áreas eles ainda querem a área de Israel. Tem muitos vídeos aí, eu já vi muitos vídeos. Só cuidado, porque se você às vezes não conhece a história, você pode ser enganado com facilidade. Então você conhecendo o que está na palavra de Deus, você pode concordar ou não. Você pode concordar ou não com aquilo que esses vídeos trazem para o nosso conhecimento, né, para a nossa apreciação. Então alguns falam isso, né, alguns falam outras coisas a respeito de Israel, do povo de Deus, etc. Mas não há uma explicação para isso, né? Por que foi Israel escolhido e por que Canaã, por que aquela terra? Aquela terra, ainda nós temos algumas passagens bíblicas que falam que os povos eram muito maus, tinham um comportamento muito mau, e Deus não queria aquilo dali. E era uma coisa muito comum, um reino lutar contra outro reino, um povo lutar contra o povo, tomar posse da terra, expulsar ele para outro lugar. Havia um círculo migratório muito grande. Depois, com os impérios que foram se sucedendo ali naquela região, o grego, o otomano, o egípcio, o assírio, o babilônico, o romano, então houve muitas mudanças, inclusive geograficamente falando, em divisas de países, né? Tinha uma linguagem muito parecida, o aramaico com o hebraico eram linguagens muito parecidas,
né? Então, tudo isso daí fazia parte, né, desse cenário, dessa mudança que estava ali. Mas não há uma explicação 100% correta disso daí, e eu não vou, né? Eu temo ao Senhor, eu prefiro ficar aguardando o tempo que vem essa explicação. Já li a Bíblia N vezes, entende? Já estudei, já vi palestras, já fiz cursos, N vezes, mas eu não procuro não sair, né? Meu temor ao Senhor é nesse sentido, não temo Deus, eu temo fazer alguma coisa que desagrade a Deus. Então, meu temor ao Senhor é esse daí, é ir além do que aqui do que diz a sua palavra. Então, aqui de Josué, né, depois do Pentateuco, nós vamos para o Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento, que já vemos uma coisa já como se fosse consolidada, né? Posições já daqueles que estão fazendo a obra de Deus já como algo consolidado. Porque a promessa inicial, né, de todas era de Jesus Cristo, né? Vir à Terra como homem, ele veio. Né? A Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Velho Testamento é Deus, praticamente Deus. Falava com seu povo através de profetas, através de sacerdotes, eventualmente através de algum rei. Então, ele tinha esse predicativo, né? E assim agia. E assim agiu. É ele que levanta Josué no lugar de Moisés, é ele que não permite que Moisés entre na terra prometida, por causa de uma desobediência lá atrás. É ele que sepulta Moisés, por exemplo, né? Então, esse Deus, ele existiu até a vinda de Jesus. Quando vem Jesus ao mundo terreno, né? E vem numa forma normal, para que houvesse essa compreensão humana. Ele vem num parto de uma mulher. A concepção ela é sobrenatural, porque as coisas de Deus elas precisam ser mostradas, né? A divindade, né, humana e a parte humana e a parte divina. Então ele vem num parto de uma mulher, para ser como nós. Deus nos mostra Jesus como um exemplo que nós podemos seguir, com todas as nossas falhas, com todas as nossas dificuldades. Então, indo já agora para o Novo Testamento, em Romanos, que é uma carta do apóstolo Paulo, ele tem uma passagem aqui muito interessante, que nós precisamos meditar sobre ela em relação a isso que nós estamos vivendo hoje. Então, o capítulo 11 fala o futuro de Israel, né? Apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, numa prisão, porque ele esteve preso em Roma, ele foi preso para lá, transferido para lá, ele ia ser morto pelos judeus, porque ele servia aos sacerdotes, ele perseguia os cristãos até o dia que ele tem um encontro com Jesus. No dia que eu tive um encontro com Jesus, minha vida mudou, a sua também, se já teve esse encontro com Jesus, a sua vida já mudou também. E ocorreu com Paulo, e pode acontecer com qualquer um de nós. Você está livre, está aberto para você esse encontro com Jesus Cristo. Então pensa aí nessa possibilidade, aproveita agora esse momento que está acontecendo no mundo, essas explicações que você está tendo através da palavra sagrada, e pode ser que isso aí seja um impulso para você buscar mais a presença do Senhor na sua vida. Capítulo 11 de Romanos fala isso daqui que eu falei para você, o futuro de Israel, mas eu vou para a partir do verso 17. Anote aí, Romanos capítulo 11, a partir do verso 17. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que tu não és quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Já explico, hein? Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Veja bem, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que Paulo foi enviado por Deus para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus. O povo eleito desobedeceu, inclusive com Jesus Cristo, os sacerdotes. Os sacerdotes não aceitavam Jesus Cristo como Messias, eles esperavam outra coisa, eles viviam sob o jugo do Império Romano. E Paulo é levantado pelo Senhor para ir para os gentios.
Então ele fala isso, olha, nós gentios, nós estamos na oliveira. A oliveira é o pé de Deus, vamos dizer assim, a árvore de Deus, né? Então Deus quebrou alguns ramos dessa oliveira, porque eram desobedientes, não eram úteis, não faziam o que ele queria. Enfim, eles foram tirados dali. E nós que recebemos essa palavra e por fé cremos, nós somos enxertados nessa oliveira e fazemos parte agora do povo de Deus, do povo de Israel. E Paulo adverte aqui, olha, não se ensoberbeça. Não fica achando que você, agora que você está na oliveira, você que é crente, você que é cristão, você que tem que ir como Israel, como uma irmandade espiritual. Não se ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus quebrou os ramos originais, ou seja, dos judeus que não quiseram recebê-lo como Senhor e Salvador, ele pode muito bem fazer conosco a mesma coisa. Então o que é que nós temos que fazer? Dar glória a Deus. Eu até brinco às vezes, pela desobediência dos judeus, é que nós somos hoje raiz também de Davi, né? Nós estamos hoje também com Cristo, né? Nós somos irmãos, co-herdeiros, né, de Cristo. Por isso nos chamamos irmãos. Nos chamamos irmãos porque Jesus Cristo, né, é o nosso irmão maior, é o primogênito, né, o mais velho, né? E ele fez o que ele fez pelas nossas vidas. Então é tremendo Paulo dar esse testemunho, né? Porque ele participou dos dois lados. Ele foi da oliveira original, que não aceitou, ele foi quebrado como ramo, foi apartado da seiva dessa oliveira, deixou de ser sustentado pela raiz dessa oliveira, e depois ele é enxertado como um novo convertido, como alguém que recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Deus tem essas coisas, e é para todos nós, basta nós querermos, né? Mais à frente, no livro de Gálatas, e esse mesmo apóstolo Paulo, ele escreve a maior parte, né, dos textos sagrados aqui do Novo Testamento, são cartas do apóstolo Paulo e para os dias de hoje e as igrejas que ele vai fundando, porque ele saiu dali, a perseguição era grande, ele saiu dali, foi para a Ásia, e chegou na Europa. Entende? Então foi fundando as igrejas, e o cristianismo, olha aí hoje o que é, né? A maior religião, né, do mundo é a cristã, né, que tem mais adeptos no mundo todo, né? A segunda é o Islã, né, é dos árabes, né? E vem em seguida. No livro de Gálatas, ele segue ali, nós estávamos em Romanos, né? Agora passa agora a primeira e a segunda carta aos Coríntios, né, do apóstolo Paulo, também vem uma carta dele aos Gálatas, na Galácia, a igreja de Galácia, da Galácia, né, uma região. E tem 3 exemplos ali sobre a experiência de Abraão, aquela do princípio. O apóstolo Paulo, para essa igreja, para essa região, ele traz essa informação, né? Ele traz alguns dos exemplos, né? E no capítulo 3, fala da experiência de Abraão, tá? Fala da experiência de Abraão, fala que o justo, né? Nós somos os justos, né? Os herdeiros, nós viveremos pela fé. Nós viveremos pela fé. Nós temos que estar em sintonia com Deus pela fé, pelas coisas que nós não vemos, mas acreditamos. Porque é fácil você ter a fé daquilo que você vê, daquilo que você pega, né? Daquilo que você toca. Mas a fé que Deus quer da nossa vida, que ela vem como uma unção mesmo, ela vem como um dom espiritual, é a fé de crer na coisa que não se vê, na certeza que aquilo vai acontecer para a sua vida. Então tem isso aqui várias vezes, né? O Paulo relata aqui em Gálatas a respeito de Abraão, essa experiência, que essa lei não vai invalidar a promessa, porque a promessa foi lá atrás, Abraão creu, e isso foi imputado como justiça para ele. Nós já lemos isso no vídeo passado. Mas agora, a parte boa de Gálatas também que eu queria trazer para vocês, fala aquilo que foi falado no vídeo passado. Já na realidade, né, 2 séculos depois, um pouco mais, um pouco menos, não importa, o apóstolo Paulo traz aqui no capítulo 4 do Gálatas, anota por favor, a partir do verso 21 e até o verso 31. Na minha Bíblia de estudo fala Sara e Agar, alegorias de 2 alianças. 2 alianças, né? Vejam bem. Vamos lá? Gálatas 4, a partir do verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei?
Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da mulher livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. O que é que nasceu segundo a carne? Foi a vontade de Sara de ter uma filha, Abraão ter um filho com Agar para ser mãe. Ela não podia ser mãe, ela era estéril, alguma coisa assim, ou não era o tempo de Deus cumprir a sua promessa. Então nasceu segundo a carne, e o filho dela, Isaac, nasceu segundo a promessa. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são duas, olha, são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. O Monte Sinai é lá, do lado do Egito, né? Essa é a escravidão, gera escravidão. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Veja bem, o que é da escravidão dos árabes, né? Aqui fala dos egípcios, que era Agar, é semelhante ao que é a Jerusalém atual. Aquela Jerusalém física mesmo ali, em Israel. Pela desobediência, eles estão em escravidão. Tudo isso está acontecendo com eles por causa dessa escravidão, porque eles não receberam, não reconheceram Jesus Cristo. É muito importante nós sabermos disso daí. E continua aqui a palavra. Mas que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é a livre, a qual é a nossa mãe. Jerusalém lá de cima que ele fala é a Jerusalém celestial. Porque, como eu falei no princípio, começou por ali e vai terminar por ali. Então, Jesus Cristo, quando vier buscar a sua igreja, ele vem com a Jerusalém celestial. Não é a Jerusalém terrena que está em escravidão, que está em conflito, que está com os povos misturados que Deus pediu para não misturar, que está na desobediência de não receber Jesus Cristo como Messias. Essa Jerusalém é a terrena, a nossa é a celestial. Em qualquer lugar do mundo que nós estejamos, a nossa Jerusalém é a celestial. Mas Jerusalém lá de cima é a livre, a qual nossa mãe, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada dos que aquele tem marido. Entende? Assim é que acontece lá. Eles procriam, né? A abandonada não tem o que fazer. Mas o Senhor cuida, tanto de um como de outro, porque Ele é Deus e Ele não muda. E segue aqui: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaac. Preste atenção. Nós, porém, irmãos, somos os filhos da promessa como Isaac. Paulo está dizendo isso aos da Galácia, nessa carta daqui. Então, os que estão salvos, que receberam Jesus Cristo, somos filhos da promessa. Porque nós cremos na promessa. Nós não vimos a promessa, nós lemos, conhecemos. Mas nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos da promessa. Estou repetindo por causa do barulhinho daqui. Misericórdia, Senhor. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Lembra que quando o Isaac ia ser desmamado, o Ismael começou a caçoar dele, o bullying, usei até essa expressão, e a Sara manda ele expulsar, né, Abraão expulsar a mulher e o filho, Agar e o filho. Abraão fica chateado, mas Deus diz: não, você obedeça a Sara no tudo que ela diz. Eu vou fazer do seu filho, Ismael, uma grande nação. Mas a promessa, o filho da promessa é Isaac. E termina aqui com tudo o que é que diz a Escritura, a palavra de Deus, o que é que diz? Lança fora a escrava e seu filho. Lançou fora, ele mandou embora. Porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Ou seja, de maneira nenhuma Ismael vai ser o herdeiro como é Isaac. O povo de Deus, herdeiro, é o convertido. O judeu, inclusive, que é convertido, que recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E finaliza aqui o verso então: e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então, se Abraão é o nosso pai espiritual, o homem da aliança de Deus, e Deus fez ele contar as estrelas do céu, a areia da praia do mar,
Se nós somos essa herança daí, nós somos filhos do Abraão livre, do filho da promessa de Abraão livre, que é Isaac, e não do filho de Abraão carnal, da desobediência, que é Ismael. Essa é a grande diferença, que a desobediência do povo de Deus ao longo da história faz com que isso esteja acontecendo até ali, até os dias de hoje. Então, é tremendo, né? Porque a Bíblia explica isso daí. Mas eu quero finalizar com algo tremendo, que mexe muito comigo, está no Evangelho de Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento. Se você não tem ele aberto aí, não tem problema. Não tem problema. É quando Jesus vai ser encaminhado para a cruz, para ser crucificado. Pilatos tenta de alguma maneira, Pilatos sabe que ele não tem culpa. Pilatos podia livrá-lo, mas era um político, como os políticos de hoje. Querem saber mais de si do que dos outros. Por mais de uma vez, Pilatos tenta livrá-lo, mas a pressão dos sacerdotes, dos maiorais ali, do povo de Deus, faz com que Jesus seja entregue para ser crucificado. E Pilatos diz uma frase muito importante, que ele está inocente. Pilatos diz que ele está inocente do sangue de Jesus Cristo. E o que é que eles respondem? Os sacerdotes, os fariseus, os que sejam ali, sabe? Que estejam ali doutores da lei, os que queriam a morte de Cristo. Eles respondem assim, e o povo todo respondeu. Mateus 27, o verso 25. Depois você lê a história. E o povo todo respondeu assim, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Caia sobre nós o seu sangue, o sangue de Jesus. Eles respondem a Pilatos, crucifica e deixa cair o sangue dele, de Jesus, o inocente, o Cordeiro perfeito, deixa cair sobre nós e sobre os nossos filhos. Está caindo. Vai continuar caindo. Abra suas mãos. O amor de Deus, o Pai, a graça e o milagre de Jesus, o Filho, e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, desde agora e até quando Cristo voltar. Amém? Um beijo no coração. Dê esse vídeo, né? Encaminhe esse vídeo a alguém para conhecimento. É uma sequência daquele. Por favor, faça isso daí. E até o próximo vídeo, no nome de Jesus. Bye, bye.